chamo Vinícius, sou membro da JC e eu gostaria mais que fazer uma pergunta. Eu gostaria de dar um depoimento que eu sinto da cidade e que eu sinto também no meu trato com a prefeitura quando eu preciso. E como o pessoal me falou aí, alguém já deve ter relacionado o nome à empresa, né? Formiga é uma cidade que está pecando muito no que é básico. Formiga está feia, está suja, muito mato, muito lixo, muita rua suja. Chove, o centro fica imundo, como da poeira no asfalto. É a única cidade que tem poeira no asfalto, é Formiga, no centro da cidade. E eu sinto que Formiga peca muito isso no básico mesmo, na limpeza e manutenção da cidade. Outra coisa, peca muito, é no trato do secretariado com a população. Todas as vezes que eu precisei da prefeitura, quando eu falo por mim, Vinícius, o meu trato, eu tive que pedir quase que pelo amor de Deus para os secretários. Acho que todo mundo tem esse sentimento quando precisa da prefeitura. O que pode ser feito para melhorar esse trato e o que pode ser feito para a Formiga não ficar essa imundície que está, né? Perfeito. A questão da limpeza pública é pública e notória, realmente, o que você está falando é verdade. Nós precisamos fazer a primeira coisa. Quando há a vitória num processo eleitoral, entre a proclamação do resultado e a posse, há 90 dias mais ou menos, que é o chamado período de transição. Então hoje eu não faço parte do executivo. Não saberia te falar por que há esses problemas. Se é falta de funcionário, se é falta de equipamento, não sei falar. Como eu disse agora há pouco, não tem resposta para todas as perguntas. Mas nós sabemos porque chega até a Câmara Municipal reclamação, você está falando aí como cidadão, eu também. Então o que nós precisamos no período de transição, conhecer a fundo quais são as realidades de cada secretaria. Da limpeza pública, o que está acontecendo? Tem muitos funcionários que deveriam estar na limpeza e estão em desvio de função. O que é isso? Fazendo outra atribuição? O porquê disso? Qual a razão disso? Porque há casos em que a pessoa faz concurso para serviços gerais, por exemplo, e é desviado para uma outra função. Na Câmara vive falando isso. Qual a razão disso? Qual o motivo disso? O período de transição é para isso, para conhecer a realidade. A partir daí, nós vamos fazer esse período de transição como um diagnóstico, como o médico faz com o paciente, está com dor de cabeça, vai examinar. Está acontecendo, por que vai acontecer? Conhecendo, a partir de janeiro, fevereiro do ano que vem, aí sim, fazer essas políticas públicas. E realmente a cidade precisa ficar mais bonita, que você está falando, né? Mais limpa, mais urbanizada. Isso é a primeira impressão que a gente tem numa cidade. Você chega numa casa, ela está toda desarrumada, não adianta nada ter uma televisão de LED lá no quarto, mas a sala está toda desarrumada, os brinquedos tudo no chão, a cozinha suja, alguma coisa está errada. Nós vamos conhecer essa realidade. E a segunda que você colocou, eu penso que numa orquestra, se tem um violino desafinado, o maestro tem que perceber, opa, por que aquele violino está desafinado? Então o prefeito, ele tem que tomar conhecimento disso. O prefeito, eu não serei um prefeito de gabinete, pode ter certeza disso. Vocês podem ter certeza disso. Minha bunda não vai ficar quadrada de ficar sentado na cadeira. Nós vamos andar, nós vamos conversar, porque o meu perfil é esse. O meu perfil é esse, é de dialogar, é de conversar, para conhecer a necessidade. Por que não nós criarmos para os servidores municipal, curso de qualificação, de capacitação? Nós temos aqui o Unifor, temos a Universidade Aberta do Brasil, temos outras universidades que podem fazer curso de capacitação, de qualificação. Isso é a minha especialização, como eu falei agora há pouco, é na área de recursos humanos. Quando o funcionário, quando uma empresa, você é empresário, você sabe disso. Quando uma empresa tem uma rotatividade muito grande, o que é isso? Quando tem muita gente pedindo conta da empresa, sabe o que é o problema? O problema, o funcionário está pedindo conta, é do chefe, não é da empresa não. Pede conta é do chefe. Isso significa que é o quê? Má gestão. E gerir significa recursos físicos e humanos. Então nós precisamos, dentro dessa constatação que você colocou aí, sendo verdade realmente isso, não estou duvidando de vocês, outras pessoas já falaram isso comigo, a gente precisa de chamar essas pessoas, os secretários. Olha, o que está acontecendo? Qual o motivo da desmotivação? Porque muitas vezes a pessoa acha que um salário maior, ele é motivante.
E já está provado por pesquisa, por estudos, que um salário ele é muito mais desmotivante do que motivante. Então, é a questão salarial, como a Marisa colocou agora há pouco, é um vale, é uma falta de condição de trabalho, é uma falta de perspectiva de crescer na carreira. Então, esse diagnóstico também deverá ser feito para quê? Conhecendo a realidade, fazer uma pesquisa de clima organizacional. Você é administrador, você sabe como fazer isso. Então, nós podemos fazer isso, conhecer o diagnóstico e propor as soluções. Agora, eu, como especialista na área de recursos humanos, professor, trabalhei muitos anos com treinamento de funcionários. É muito bom quando a organização proporciona esse tipo de espaço para o funcionário, e no caso aqui o servidor, para que ele se sinta valorizado, ele se sinta motivado. Então, nesse sentido, nós pretendemos criar uma escola do servidor nesse sentido, não uma escola formal, mas uma educação organizacional. Fazer curso de motivação, dinâmica de grupo, de capacitação, para que os servidores sintam-se parte do processo. Porque da forma como você está colocando, parece que há um distanciamento muito grande. E a gente não quer isso, a gente precisa, por isso que chama servidor público, servidor do público. Porque são quase 70 mil habitantes, não tem jeito de você atender todo mundo do jeito que todo mundo gostaria. Mas acho que fica a impressão que o servidor, do jeito que você está falando, ele não está lá para servir. Isso acho que é mais uma dica quando eleito. Entendi. Perfeito. Eu sei também que eu candidatando a prefeito, igual eu falei agora há pouco, eu hoje sou responsável pelo lixo da porta da minha casa. Em janeiro posso ser responsável pelo lixo da cidade inteira. Eu sei o que me espera, não vou reclamar não. Eu sei muito bem o que espera, a candidatura, a campanha e logo depois os desafios. Como eu falei no início da minha fala, empenho, dedicação não faltarão para que esses problemas sejam enfrentados de frente. Porque eu penso que eu pelo menos aprendi muito isso na minha vida, particular, pessoal, profissional. Nós temos que caminhar na direção do medo. Se tem algo que me amedronta, eu tenho que caminhar na direção do medo. Porque no meu modo de entender, o modo como nós encaramos as adversidades, as dificuldades, é que fazem a diferença. Então tem problema, vamos saber qual que é o problema. Está atendendo mal? Por quê? É falta de qualificação, é falta de motivação, é falta de gestão? Pode ter certeza disso. Nós vamos caminhar na direção do medo. Aquilo que amedronta, nós vamos desafiar. Pode ter certeza disso.